Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Dindim com Jardim. Neste programa eu divido estratégias para você, arquiteto ou estudante de arquitetura, para como lucrar 5 mil já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo mesmo começando do zero. E o tema de hoje é a cereja do bolo no meu currículo. E o que é o paisagismo na arquitetura? Não é para você arquiteto ou estudante de arquitetura, se você já é arquiteto, você já teve, né, a disciplina na faculdade. Se você é estudante, eu não sei se você já teve ou não, mas uma das disciplinas, né, da arquitetura é o paisagismo. Então, com isso, o paisagismo se torna um subnicho da arquitetura. E muitas pessoas confundem o que é o paisagismo, porque acham que o paisagismo é só você chamando um jardineiro e colocar uma plantinha aqui, uma plantinha ali no espaço de jardim, que já tem um paisagismo em casa. Só que não é bem assim. O paisagismo ele é muito mais amplo do que só colocar uma planta aqui, outra planta ali. Por que eu falo isso? Porque o paisagismo não é só o jardim em si. O paisagismo, ele também tem benefícios que faz com que isso torne também o paisagismo valorizado. Por quê? Ele traz beleza para o local, ele traz valorização para a arquitetura e também valorização do imóvel e também traz qualidade de vida para as pessoas. Então, o paisagismo não é só uma plantinha aqui, uma plantinha ali. Ele é muito mais amplo do que isso. E para mim, arquiteto, qual é a diferença de eu ter o paisagismo no meu currículo ou não? Vamos lá. Quando a gente se forma, a gente já tem no currículo a graduação em arquitetura e urbanismo. Então, o fato de você ter o paisagismo, isso já te traz um diferencial para o seu currículo. Você já tem um item a mais no seu currículo. Então, se você não tem o paisagismo, tudo bem, você vai ter o seu currículo, né, com a sua graduação que você se formou. Mas você tendo o paisagismo, você já tem um plus a mais. Só que não basta só você. Ah, tá. Eu sei paisagismo, vou colocar no meu currículo que eu sei paisagismo. Não é só isso. Para que o seu currículo, né, tenha valor o paisagismo no seu currículo, você precisa se especializar em paisagismo, se tornar um especialista, que é diferente de só você saber paisagismo. Porque só se especializando que você vai de fato se destacar e ter um diferencial, né, para o mercado de trabalho. Ai, mas Simone, para que eu vou investir tempo nisso? Olha, porque se você quer ter um diferencial, ter um destaque, e não só isso, lucrar 5 mil já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Então, se você quer mesmo isso, que você quer esse resultado, você precisa sim investir um tempo nisso. E por que o paisagismo vai dar um upgrade no seu currículo? Porque o mercado de trabalho ele está sedento da procura de especialistas. E especialistas são poucos. Então, o fato de você ter essa especialização te traz um diferencial e um destaque dos outros profissionais. E com isso dá um upgrade no seu currículo. E o que você acha que vale mais? Você continuar só na arquitetura ou você ser um arquiteto paisagista? Por quê?
Arquiteto tem bastante, mas arquiteto paisagista especialista tem poucos. Então, na hora que você se torna um especialista, você consegue se diferenciar. Parou para pensar nisso? Nesses anos de atuação profissional, eu já ensinei paisagismo para várias estagiárias, várias já, né? Hoje pode-se dizer que são especialistas em paisagismo. Eu mesma sou um exemplo disso, mas fora eu, tem também as estagiárias que eu já ensinei e treinei. Mas nem todas decidiram continuar somente com o paisagismo. A Tati, por exemplo, ela abriu o próprio escritório dela. Hoje ela trabalha com arquitetura. Ela tem um escritório de arquitetura. Mas o fato dela saber paisagismo, dela ter esse diferencial, hoje eu vejo, eu acompanho o trabalho dela. E eu vejo que é diferente os projetos dela. Porque sempre ela pensa também no paisagismo. Ela não pensa só na arquitetura, ela pensa também no trazer, né, essa valorização e trazer esse bem-estar para as pessoas. Então, isso faz com que o projeto dela também se torne, né, diferente. E assim como a Tati, a Fernanda também foi uma estagiária que eu ensinei, só que ela, ao contrário da Tati, não abriu o escritório. Ela quis seguir na área de paisagismo, mas ela quis não por conta própria. E ela, depois de ter passado junto comigo, ter trabalhado comigo muito tempo, ela conseguiu se encaixar em outras empresas de paisagismo. Por quê? Porque se tornou fácil dela se encaixar, porque ela já tinha experiência, ela já tinha um conhecimento. É diferente de uma pessoa que precisa ser treinada, que precisa ser ensinada. Então, foi muito mais fácil para ela se realocar no mercado e conseguir se encaixar em outras empresas. Então, tá vendo como eu te falo que é importante saber paisagismo? Que para você, arquiteto ou estudante de arquitetura, isso pode ser um diferencial para você? E eu sei que às vezes, né, quando a gente fala, não, quero aprender mais sobre paisagismo, quero aprender a lucrar 5.000 já no primeiro mês dominando o projeto de paisagismo, e às vezes a gente encontra alguns obstáculos no meio do nosso caminho, até a gente chegar de fato na nossa transformação. Sei disso. Também passei por isso. E o que a gente tem que fazer é tentar pular esse obstáculo. Não deixar ele impedir o nosso resultado. E um dos obstáculos que eu sei que você pode encontrar na sua jornada é não ter tempo para estudar o paisagismo. Não é mesmo? E, gente, eu sei que conciliar o tempo, né? Seja você estudante, né? Na época da faculdade é até mais difícil, porque fora os estudos da faculdade, tem trabalho, tem várias outras coisas que requer tempo e que acaba deixando nosso tempo mais complicado. Sei, eu também passei por isso, também fiz faculdade. Eu sei que às vezes a gente tem que virar à noite para acabar o trabalho. Eu sei disso. E não só isso, tem várias outras coisas, né? Outras afazeres que a gente tem que fazer e conciliar tudo não é fácil. E quem é já formado, né? Às vezes a gente acha, me formei, agora eu vou ter tempo. Não é bem assim. Porque não é só se formar e que vai simplesmente, no passe de mágica você vai ter tempo. Não, não é, porque aí vem outros afazeres, vem outras coisas, tem cliente para atender, tem outras coisas para fazer, e com isso também acaba a gente não tendo tempo. E eu entendo, porque não é só você, todo mundo é assim. Só que, na verdade,
Quando a gente fala que não tem tempo, na verdade não é que a gente não tem tempo. É que a gente não prioriza o que de fato é importante. Porque às vezes a gente perde tempo com coisas que não levam a gente a lugar nenhum. Quer um exemplo? Às vezes a gente pega o celular para ficar olhando no Instagram mesmo. E às vezes nem sempre a gente está olhando coisas que vão gerar algum valor ou algum resultado para a gente. Às vezes a gente fica vendo só bobeira. E a gente perde o quê? Perde tempo. Ou seja, está priorizando coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum. Então, será que se você priorizar um tempo para você aprender alguma coisa que vai sim te trazer uma transformação, que vai te trazer um diferencial na sua carreira, será que não vale a pena? Fica aí, né? Hashtag fica a dica, né? Será? Será que eu estou desperdiçando, às vezes, um tempo? Porque tempo é valioso, tá, gente? A gente desperdiça o tempo e o tempo é valioso. Então, será que se eu me dedicar só um pouquinho, eu não vou conseguir? Né? Então, eu sei que isso pode te atrapalhar, mas como eu te disse, se você não parar, não priorizar um tempo para algo que te traga mesmo uma transformação e um resultado, você vai continuar sempre sem tempo. E o obstáculo é uma coisa que a gente tem que pular e seguir, porque senão ele impede a gente e a gente não vai fazer nunca. E eu sei que tem outros obstáculos fora o tempo. Como? Eu tenho vergonha de trabalhar com paisagismo. Eu sei. Eu me formei arquiteta. Para que eu vou mudar? Vou trabalhar com paisagismo? Tenho vergonha. Não quero. E eu sei que ter vergonha pode ser um grande obstáculo. Eu sei disso. Só que a gente não pode ter vergonha. O pior de tudo é quando a gente tem vergonha de ter vergonha. A gente não pode ter vergonha de ter vergonha. Porque todo mundo tem vergonha de alguma coisa. Então, o fato de você ter vergonha, você não precisa ter vergonha. O que você precisa é aprender a lidar com a sua vergonha. Para você não ter vergonha da sua vergonha. E como que você vai aprender a lidar? Sempre pense que não é só você que tem vergonha. Todo mundo tem vergonha de alguma coisa. Todo mundo. Então você não é o único a ter vergonha. Tenho certeza que não é só uma pessoa que está me assistindo aqui que tem vergonha de trabalhar com paisagismo. Deve ter várias outras pessoas, assim como você. Só que a gente precisa. Primeira coisa é lidar com a vergonha. É o primeiro. Primeiro item é lidar com a vergonha. E reconhecer os nossos medos. Porque o medo, ele é gerado pela insegurança. E essa coletânea toda de sentimentos, vergonha, medo, insegurança, tudo isso serve só para gente criar desculpa. E desculpa para não fazer algo que é importante para você. E com isso, às vezes a gente deixa a oportunidade passar. E quando a gente vê, já é tarde. E a gente não pode fazer isso.
A gente não pode deixar a oportunidade passar, porque nem sempre ela volta. Algumas a gente até consegue depois, né, reavaliar e consegue fazer, mas tem coisas que não, tem oportunidades que vão e depois não voltam mais. E aí já é tarde. Parou para pensar isso? Então, se você não enfrentar o seu medo, ele se transforma num super dragão enorme que você não consegue combater ele. Ou dá muito trabalho para você combater. E, e eu sei que às vezes medo, vergonha, às vezes não vai passar da hora para outra. Eles não somem. A gente, como eu disse, a gente primeiro tem que aprender a lidar, para depois a gente enfraquecer a ponto da gente conseguir seguir com eles mesmo, mas pequenininho. Então a gente tem que minimizar, porque ele não some. Às vezes a gente tem que conviver com eles há muito, muito tempo, mas a gente tem que deixar eles pequenininho ao ponto de não atrapalhar a nossa jornada. Eu gosto até de dar um exemplo quando eu falo de, de que o medo são dragões que a gente enfrenta, que na minha época de criança, né, eu assistia Power Ranger na televisão. E eu nem era tão criança assim. Não, eu era criança assim. E eu assistia Power Ranger na televisão. Não sei se hoje em dia passa ou não, se você já assistiu ou não. Mas os Power Rangers era. Eu não sei se era japonês. Não sei lá. Mas eles eram uns heróis, 5 heróis, que, que ganharam. Na verdade, eles não tinham poderes, eu acho. Eles tinham era ajuda do de uma extraterrestre lá que deu poderes para eles, né, virarem super-heróis. E eles, né, na cidadezinha, ele morava lá, era numa cidadezinha, e tinha uma outra extraterrestre que era a vilã, que era a Rita. E ela toda vez criava um monstro para destruir a cidadezinha deles lá. Então, o monstro, ela criava um monstro. Era engraçado que ela transformava, fazia de barro, e aí ela jogava lá o pozinho mágico lá e fazia o monstro. E o monstro saía quebrando tudo e acabando com a cidade. E aí os Power Rangers iam lá para combater o monstro. E começavam a guerra com o monstro lá. E aí, quando eles estavam quase vencendo, que o monstro já estava quase derrotado, a Rita pegava, batia com o cajado dela lá e transforma aquele monstro num monstro gigante. Ele fica muito maior que a cidade. E aí, de novo, fica difícil para os Power Rangers. Eles vão lá, se tem que se unir, que eles têm os carros, cada um tem um animal, que é o carro de cada um animal. Eles juntam e formam um robozão grandão, que fica do mesmo tamanho do monstro. E aí eles vão lá derrotar. E aí, depois de muita luta, eles conseguem que o monstro de novo diminua, fica pequenininho, a ponto de sair correndo e ir embora e libertar a cidade que estava sendo destruída. E com isso os Power Rangers ganham. Já assistiu Power Ranger alguma vez? Se você assistiu, deixa aqui o comentário se você já assistiu algum. Porque não, deu maior spoiler aqui dos Power Rangers. Mas o que tem a ver Power Ranger com paisagismo e vergonha? Gente, como eu acabei de te falar, os medos, eles são dragões. Se a gente não diminuir eles, eles vão fazer igual o monstrão dos Power Rangers. Ele vai crescer a ponto de ficar grandão. E aí cada vez fica mais difícil para você combater ele.
Só que a gente não é Power Ranger. A gente não é super-herói. Então a gente precisa aprender a lidar e diminuir ele dia a dia, para que ele não atrapalhe a nossa jornada. Senão você não vai conseguir lucrar 5.000 já no primeiro mês dominando projetos de paisagismo, mesmo começando do zero. Porque você sempre vai ter vergonha, sempre vai ter medo e vai acabar não fazendo. Parou para pensar? E fora isso, eu sei que tem outros obstáculos que às vezes atrapalham a nossa jornada. Obstáculos de dinheiro. Não tenho dinheiro para abrir um escritório. Te entendo, gente. Dinheiro não é fácil. No começo, então, quando a gente está, às vezes, recém-formado, não é fácil ter dinheiro. E o pior de tudo, de não ter dinheiro, que gera desconforto a gente ter que pedir dinheiro para alguém, emprestado, seja para o próprio pai e para a mãe. Né? A gente pede tanto, a gente, para tudo, né? Quando a gente está no começo, a gente não tem jeito, tem que pedir dinheiro para tudo. E aí, não é fácil. E é tipo assim, às vezes o pai e a mãe já proporciona tanta coisa, ainda você vai chegar e falar assim, mãe, quero abrir um escritório, me ajuda? Sei que não é fácil. É complicado. Só que, às vezes a gente fica pensando, não, porque para mim trabalhar com paisagismo, eu vou ter que abrir um escritório super bonito, às vezes num lugar super, né, na avenida mais movimentada, para que todo mundo que passa veja, né, o meu escritório, fazer um jardim bonito, para quando que o cliente entrar, ele vê aquele jardim bonito e já vê que eu sei fazer. Né? A gente fica com isso, criando isso na nossa cabeça. Só que às vezes a gente não precisa de tudo isso. Porque às vezes o cliente não vai te procurar pelo fato de você ter um escritório bonito. O cliente vai te procurar pelo seu serviço, não pelo seu escritório. Eu tinha uma amiga que uma vez ela abriu, ela falava assim, que ela ia abrir o escritório, ela queria no bairro mais legal da cidade, porque na cabeça dela, se ela abrisse ali, ela ia ter cliente. E ela abriu. Passou, ela ficou um bom tempo lá. O escritório era bacana, todo bonitinho. Passou um tempo, um dia eu perguntei para ela assim, e aí? Aí ela mesma virou para mim e falou assim, eu vou fechar o escritório, não vou mais continuar lá. Aí eu virei para ela, por quê? Ela falou assim, porque não entra ninguém. Tá caro para mim bancar lá o escritório e não veio ninguém lá. O cliente nem vai lá. Então, não precisa. A gente às vezes cria, né, essa coisa, eu quero, mas isso às vezes é só um sonho nosso. Não é que precisa, que tem uma necessidade. Futuramente, depois que você já tiver, né, bem, com bastante cliente já em destaque, legal, pode abrir um escritório, é legal. Mas no começo, às vezes, não precisa. Não tem necessidade. Tem outras formas de você trabalhar sem ter um escritório. Eu acho que, assim, até a pandemia veio mostrar isso pra gente, porque durante a pandemia todo mundo teve que trabalhar de casa. Até quem nunca tinha trabalhado antes de casa acabou, né, tendo que se adaptar.
E tem muitos escritórios, tem muitas empresas que mesmo depois que já, né, diminuiu, já a pandemia já não está tão rígida que nem estava antes, tem muitos escritórios e empresas que o pessoal ainda continua no home office. E isso se tornou uma nova forma de trabalhar. Então, será que eu, que estou no começo, não posso, às vezes, começar pelo famoso home office? Depois, lá na frente, depois que eu já tiver bastante, né, já tive minha transformação, já tenho vários resultados, pode ser que eu abra o meu escritório bonito, lá na avenida movimentada ou no bairro badalado da cidade, com um jardim bonito na frente. Mas, às vezes, no começo, não precisa nada disso. Parou para pensar? Só que não adianta nada, né? A gente ficar criando obstáculo, ficar criando medos e insegurança para atrapalhar nossa jornada, porque só tem uma forma da gente começar a melhorar o currículo. Você só vai de fato melhorar o seu currículo se você se especializar. E se especializar em paisagismo. E o primeiro passo para isso é buscando conhecimento. Porque se você não buscar o conhecimento, você não vai diminuir o seu medo, a sua insegurança. E pior de tudo, às vezes não vai fazer. Só que também tem muita gente que acha que erra achando que, não, eu já aprendi paisagismo lá na faculdade. Então eu já sei um pouco. Eu já sei. Paisagismo, não, fácil, só colocar umas plantas aqui para deixar mais bonitinho. Isso eu já aprendi já lá na faculdade. Com o que eu aprendi já tá bom. Já posso colocar lá no meu currículo que eu sei paisagismo. Só que não é bem assim. Não é bem assim. Porque para você ter mesmo um diferencial, ter mesmo um destaque, e não só um item no currículo, você precisa buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento correto. E quando que é melhor eu buscar esse conhecimento? Agora. Não tem hora certa. Você não precisa esperar acabar a faculdade. Você não precisa esperar muito tempo para começar a buscar esse conhecimento. Agora mesmo, acabando de ver esse vídeo, você pode buscar conhecimento. Só que também você tem que buscar o conhecimento no lugar certo, para deixar a sua jornada mais rápida, mais eficaz. E isso não tem em vários lugares. Você tem que procurar conhecimento no lugar aonde ensina você, arquiteto, você, estudante de arquitetura, a se especializar. E não só se especializar, aprender como lucrar 5.000 já no primeiro mês, dominando projetos de paisagismo mesmo começando do zero. E isso só tem em um lugar, que é comigo.
para você se especializar e conseguir o destaque, o diferencial e conseguir destaque e diferença no seu currículo. Também ter um diferencial no seu trabalho como profissional. Não é? Eu não falo da boca para fora que é possível você conseguir lucrar 5.000 já do primeiro mês, dominando projetos de paisagismo mesmo começando do zero. Eu falo isso porque eu sou o maior exemplo. Senão eu não estava tantos anos trabalhando nessa área. Se eu não tivesse conseguido esse resultado. Se eu não conhecesse pessoas que também conseguiram esse resultado. Então, essa é a cereja para o seu currículo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, né? Curte aí o vídeo. Também comente, deixe aqui seu comentário. Tem obstáculos que te impedem de chegar nessa transformação? Escreve aqui. Quais são esses obstáculos que você enfrenta? Como que eu poderia te ajudar? Deixa aqui o seu comentário. Eu vou adorar saber o que você está achando também. Escreve aí o comentário que você achou desse vídeo. E também não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum novo vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, um beijão!